Olá, boa tarde de terça-feira. Provérbios 15. Gente, para quem não sabe, Provérbios, ele tem 31 capítulos. 31 capítulos. Um para cada dia do mês. E aqueles dias que tem 30 dias, aqueles meses que tem 30 dias, você lê 2 no último dia, né? Existe um livro muito interessante que fala sobre isso, que é Salomão, o homem mais rico que já existiu, alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente o título, mas ele fala coisas profundas sobre o livro de Provérbios. Profundas sobre o livro de Provérbios. E hoje nós vamos ler Provérbios 15. E eu queria que você entendesse que existe uma recompensa. Existe uma recompensa. Aquilo que a gente dá foco, aquilo que a gente dá prioridade, né? E poucas pessoas nesse horário podem estar optando por ler a palavra. E é por isso que eu tô aqui com você. Você pode aí colocar, ouvir e receber um pouquinho hoje daquilo que a gente vai compartilhar. Provérbios é um dos livros poéticos da Bíblia. O Antigo Testamento ele é composto por 39 livros e desses 39, 5 são o conjunto dos livros poéticos. São eles Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Provérbios foi escrito a sua maioria por Salomão. Contudo, a gente tem outros autores aí, eu acho que tem Provérbios também escrito por Davi, e a gente tem também a Gur escrevendo Provérbios 30, 31, a mãe do rei Lemuel, mas primordialmente, de maneira geral, Provérbios é um livro atribuído ao rei Salomão, o homem mais sábio que já existiu na face da terra. A Bíblia diz que antes dele não houve e depois dele não haverá outra pessoa tão sábia quanto foi Salomão. Mas vamos lá, Provérbios 15 começa assim, ó. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Quem nunca foi a pessoa... Também te amo, Sabrina. Vamos ver se sobe o coração. Aí... Provérbios vem falando sobre um modo de conduta. Lá no comecinho fala que se você quer ter uma vida longa e feliz, você tem que pedir a Deus sabedoria. Você tem que buscar a sabedoria mais do que você busca dinheiro, ouro e prata. E aí eu fico pensando, gente, a gente ocupa tanto tempo do nosso dia pensando em como ganhar mais dinheiro, em como, sei lá, conquistar um cara, em como eu vou engravidar, em como eu vou abrir uma nova empresa, em como isso e como aquilo. E eu não ocupo tanto tempo assim para me tornar uma pessoa sábia, para fazer boas escolhas. E é essa a grande diferença. Quanto tempo do meu dia, quanto tempo do meu tempo eu coloco para pedir a Deus sabedoria. Nas nossas orações, eu quero carro, eu quero casa, eu quero isso, eu quero filho, eu quero marido. Oi, amiga, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas e cadê quando nós pedimos sabedoria para Deus? Lá em Tiago diz que Deus dá sabedoria deliberadamente para quem pedir, não faz acepção de pessoas. A sabedoria está nas esquinas, ela convida, venham. A sabedoria está aí te falando, vem ter sabedoria, deixe de ser louco, deixe de ser tolo, deixe de ser nécio, aprenda algo que vai fazer você fazer boas escolhas. Tem muita gente que diz, eu não sei como escolher, eu não sei ouvir a voz de Deus, talvez o que precisa para você é nas suas orações começar a pedir a Deus sabedoria. No Salmo 90, o salmista diz, Senhor, ensina a contar os meus dias, a aproveitar o pouco tempo de vida que eu tenho para alcançar o quê? Um coração sábio.
Ele não diz, me ensina, me ajuda a usar o pouco tempo que eu tenho para conseguir uma casa boa. Não me ensina a contar o pouco tempo que eu tenho para conseguir o máximo de riqueza possível. Não, me ensina a usar o pouco tempo que eu tenho para adquirir sabedoria. E sabe por que Salomão teve tudo que alguém um dia pode querer? Porque na hora que ele pôde pedir o que ele quisesse, ele escolheu pedir sabedoria. E se você for lá no livro de Reis, ler o porquê que Salomão pediu sabedoria, você vai ver que Salomão pediu sabedoria por amor às outras pessoas. Ele disse assim para Deus, Deus, o Senhor me colocou como rei de um grande povo, o seu povo. E eu quero ter, Senhor, sabedoria para guiar essas pessoas. Eu quero ter, Senhor, condição de levar essas pessoas para um caminho honesto, para um caminho seguro, para perto de ti. Salomão, o que ele pediu, olha esse coração, gente, olha esse coração. Salomão, ele pediu algo, não para benefício próprio. Ele pediu capacidade de dirigir um grande povo. E quem sabe os nossos pedidos e as nossas orações estão cheias de pedidos egoístas, egocêntricos, que nada tem a ver com os interesses de Deus. Porque se Deus ama pessoas, se Ele enviou o seu próprio filho por amar as pessoas, Ele jamais investiria em alguém que afastasse as pessoas dele. E ele moveu o coração de Deus com aquele pedido, por quê? Porque ele disse, cara, esse cara aí trabalha em cima dos meus interesses. E ele deu aquela sabedoria a Salomão. E Salomão usou a sabedoria no seu tempo e nos deixou ensinamentos preciosos para a nossa própria vida. Ensinamentos preciosos para a nossa própria vida. E nós vamos ler hoje Provérbios 15. E ele começa assim, a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Quem é que nunca teve a experiência de receber aquele balde de água fria em algum momento que a pessoa estava super disposta a brigar? A pessoa estava super disposta a brigar, a pessoa estava super disposta a debater, a pessoa estava super disposta a chutar o pau da barraca. E aí vem alguém com uma palavra branda, não faz assim. Você tá certo, você tá certa, vamos deixar isso pra lá, vamos valorizar outra coisa, vamos estabelecer outras prioridades. A palavra branda desvia o furor. Se tem uma maneira de você acalmar os ânimos de qualquer pessoa, é você não bater e devolver com a mesma moeda. Se tem um método, um modo de você não ser a pessoa que vai dar continuidade em uma briga, é você sendo essa pessoa que na hora que é confrontado, na hora que é afrontado, você sabe respirar fundo e você sabe, às vezes, perder para ganhar. Perder para ganhar, sim. Porque ninguém ganha numa briga. Numa confusão, numa discussão entre marido e mulher, entre mãe e filho, entre irmãos, ninguém ganha. Ninguém ganha. Os prejuízos para o relacionamento são grandes. Tô falando de, às vezes, você entrar num conflito de ideias e dali sair uma solução. Tô falando de brigas.
Tô falando de confusão desnecessária. Eu tô falando de pessoas que querem simplesmente terminarem a briga como a certa da situação e não com foco na resolução do problema. Mas Salomão, com muita sabedoria, ele vem nos ensinando que quando eu estou diante de alguém que está me afrontando, me confrontando, a melhor solução é eu usar uma palavra branda. É eu abaixar o meu tom de voz. É eu ser aquela pessoa sábia que vai dizer, tá tudo bem. A gente consegue resolver isso junto. A gente não precisa se exaltar. Em alguns momentos como mãe, com palavra de autoridade, em alguns momentos em relação à hierarquia, você precisa se posicionar com autoridade. No entanto, não com uma palavra dura. Porque a palavra dura suscita a ira. Dessa forma também, quando eu vou chamar a atenção de alguém, quando eu vou conversar com alguém, quando eu vou falar com alguém sobre um posicionamento que eu preciso que seja mudada, eu preciso vir com uma palavra sábia. Uma palavra com a voz calma. Porque se eu chego acusando, se eu chego batendo boca, se eu chego gritando, a tendência de esperar que aquela pessoa retribua a altura ou mais alto é grande. Então eu tenho duas responsabilidades aqui. E essa responsabilidade é de quem é mais sábio. E eu não posso sempre atribuir ao outro a responsabilidade. Eu tenho que fazer a minha parte, já que eu que tenho conhecimento e entendimento, de mim é mais cobrado. Então, o que eu faço? Quando alguém vem com palavra dura, eu abaixo a minha bola. E quando eu vou ser a pessoa que preciso cobrar um posicionamento, eu não devo ir com a palavra dura. Você usa isso para os dois lados. E com o comportamento de quem é sábio, eu vou evitar as brigas, as confusões, desviar o furor, ao invés de suscitar a ira. Para muitas pessoas que dizem, eu não levo o desaforo para casa, eu não tenho sangue de barata, eu sou pavio curto, que expressões são essas? Para quem não quer ser sábio. Essas são palavras, essas são expressões de quem não quer seguir o caminho da sabedoria. Porque se eu quero seguir o caminho da sabedoria, eu tenho que entender que eu preciso perder para ganhar muitas vezes. Sabe aquela expressão, o calado vence? Pode fazer muito sentido aqui. Pode fazer muito sentido aqui. E aí eu escolho. Se eu quero ser a dona da razão, se eu quero ser a barraqueira da história, ou se eu vou optar pelo caminho da sabedoria e evitar uma multidão de problemas para minha vida. Provérbios 15:1, ele é poderoso para nós. Porque as pessoas querem resolver as coisas no grito. As pessoas querem resolver as coisas no quem fala mais alto. O cara não quer admitir que a esposa tá certa, a esposa não quer admitir que o cara tá certo, que o marido tá certo, e aí se instaura a confusão. O verso 2 diz assim, a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama tolices. Esses dois versos primeiro vem falando de palavra. Na verdade, se você for ler Provérbios, você vai ver o quanto que Provérbios fala do poder desse músculo aqui, mais poderoso do mundo. A língua é o músculo, acho, mais forte do seu corpo. Acho que tem alguns estudos que falam algo sobre isso. Posso estar falando uma tremenda bobagem aqui, mas eu acredito que existem alguns estudos que falam sobre isso, sobre o quanto a língua é um músculo poderoso. E esse músculo poderoso, que é a sua língua, ele faz um estrago. Ele pode fazer um estrago.
quantas pessoas são feridas por palavras e quantas pessoas são animadas por palavras. As palavras que saem da sua boca podem trazer alegria para o dia de alguém, mas podem arrasar com o dia de alguém. As palavras que saem da sua boca podem fazer alguém decidir viver ou morrer até. Eu conheço pessoas que desistiram de viver por conta do que estavam dizendo a respeito dela. É muito triste, mas ao mesmo tempo você precisa saber que você tem algo poderoso aí. As palavras que saem da sua boca. E o Provérbios de hoje, que eu quero que você medite, é sobre esse poder que Deus te deu. O de falar. O poder de falar. E as escolhas do que sai da minha boca. Eu escolho o que sai da minha boca. Não é um acidente o que sai da minha boca. O que sai da minha boca tem poder. E eu posso escolher que sejam palavras de vida ou de morte. Eu tenho certeza que se você olhar para trás, você vai lembrar de algum momento em que você foi ferido, magoado por alguém que falou algo que penetrou no seu coração mais forte do que uma facada. E talvez você tenha sido essa pessoa que pensou assim, seria melhor eu tivesse tomado um tapa na cara do que eu ter ouvido isso da sua boca. E algumas pessoas têm forte poder de influência sobre nós. Como eu comecei a live, eu disse quanto que as palavras dos nossos pais, a palavra de um pastor, a palavra do marido, a palavra da professora, elas influenciaram fortemente a nossa personalidade, quem somos e a imagem que temos de nós mesmos. Mas o que eu quero que você saiba é que você precisa entender que esse poder de falar foi algo dado pelo próprio Deus. E você pode escolher o que você vai fazer com ele. O versículo 2 diz assim, ó, a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama tolices. O que eu falo demonstra muito sobre quem eu sou. Ou quem eu estou sendo. As minhas palavras refletem aquilo que sai do meu coração. Lá no Novo Testamento, quando alguns fariseus questionam o fato dos discípulos não lavarem as mãos ou não lavarem os copos, Deus disse, vocês estão preocupados com o exterior, mas o que contamina o homem é o que sai, não o que entra, porque o que sai, sai do coração. É muito fácil você conhecer as pessoas com um pouco de conversa com elas. Faça algumas perguntas intencionais. Converse um pouquinho com essa pessoa e você vai começar a ver o que está no coração dela. Por quê? Porque a boca dela não consegue falar nada que já não esteja lá dentro. A gente não consegue falar nada que já não esteja aqui dentro de nós. É impossível. A Bíblia diz, o que sai, sai do coração. Sai daquilo que está aqui dentro. E aquilo que está aqui dentro entrou de alguma maneira. Como que entrou? Entrou com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu assisto, com o tipo de música que eu ouço, com o tipo de literatura que eu leio, o tipo de pessoas que eu converso. Tudo isso demonstra o tipo de coisa que está aqui dentro. Esses dias eu fiz um stories. Você é o que você come? Sim, você é o que você come. No corpo físico, na alma e no espírito. Eu só consigo jogar para fora aquilo que primeiro entrou. E como que entra? Como que entra? As músicas? Os livros, as conversas que eu tenho, aquilo que eu assisto, aquilo que eu empresto nos meus ouvidos. A gente só dá o que a gente tem. E aquilo que a gente adquiriu, como que eu adquiri? Eu adquiri emprestando os meus ouvidos. Eu adquiri focando os meus olhos. Eu adquiri emprestando o meu tempo. Porque todo mundo quer hoje, sabe o quê?
O seu tempo. Todo mundo quer hoje, sabe o quê? O seu tempo. E é nisso que você faz, fica horas no Instagram, horas no TikTok, horas nos Reels, horas nos shorts do YouTube, porque você não percebe, aquilo ali vai tomando 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos, e quando você chega no final do dia, tá lá no seu celular, 9 horas de uso das redes sociais. E qual que é o tipo de conteúdo que você consome? Porque vai depender também daquilo que você consome. Porque acredite, meia hora colocada em algo que não te edifica é uma grande perda de tempo. É um grande prejuízo para sua alma. E isso, por mais que você pense, não, depois eu leio a Bíblia, depois eu tomo a água, depois eu resolvo. Não, depois não tem depois. Você colocou para dentro e já está começando a produzir, a surtir algo dentro de você negativo. Adianta você dizer assim, eu vou comer os... Como é que diz? Aquelas pessoas que têm... que provocam vômito, aquele distúrbio de alimento que a pessoa provoca o vômito, esqueci. A pessoa come e depois quer vomitar. Só que o que acontece? Isso vai gerando um mal pra você que você não tem noção. E prestei o meu ouvido pra uma fofoca, deixei a pessoa me ligar, me xingar, me esculachar, reclamar, aquela pessoa tóxica que me... Tem uma conversa que toda vez que eu desligo o telefone eu fico mal. Por que você atende essa ligação? Por que você empresta o seu ouvido para esse tipo de conversa? Quando a palavra diz que a boca dos tolos derrama tolice, se eu já sei que é uma pessoa que não vai agregar na minha vida. Se eu já sei que é uma pessoa que vai me falar de coisas que vão atrasar a minha vida. Vão colocar uma sobrecarga aqui e vão me deixar pesado o dia inteiro e eu vou ficar cansada. E aquelas palavras. Gente, a gente não pode negociar essas coisas. Você precisa cuidar de você, cuidar das suas emoções. Deus não deu a responsabilidade para ninguém fazer isso por você. Ou será que alguém vai na sua casa escovar os seus dentes? Ou será que eu escovando meu dente aqui eu resolvo o problema da sua falta de higiene bucal? Não. É cada um por si nesse sentido. Um ajudando o outro, trazendo a consciência, mas o trabalho principal de se curar, de se amar, de se cuidar, se priorizar, é de cada um. Um ajuda o outro, irmão, eu tô aqui, eu te dou o braço, eu te dou meu ombro pra chorar, mas no final das contas é você por você, eu não vou te carregar no colo. E a gente vai aprendendo a ser saudável. E quando a gente é alguém saudável de palavras que adornam o conhecimento, palavras sábias, de língua sábia, eu agrego sempre no ambiente onde eu tô. Então que hoje você pega essa palavra de Provérbios 15 e comece a selecionar muito bem aquilo que você empresta os seus ouvidos. Selecione muito bem o tipo de conversa, selecione muito bem o tipo de conteúdo, selecione muito bem aquilo que os seus olhos veem. Porque se a Bíblia, se você acredita, a Bíblia não, se você acredita que o que os olhos veem, o coração não sente, o contrário também é verdadeiro. Você viu, você sentiu. Como que a pessoa se estimula às vezes sexualmente? Coloca um vídeo, uma foto. Você vê alguém morrendo, dando tiro, sangue, essas coisas, você se sente mal. Você vê pobreza, tristeza, sujeira, você se sente... Isso vai gerando dentro de você sentimentos. Você fica vendo aquelas fotos antigas de quando você estava ficando com tal pessoa, namorando tal pessoa, aqueles velhos
tempos, deixa para trás o que passou. Deixa para trás o que passou. Ah, eu só guardo de memória essa foto. Esse vídeo aqui. Essa foto aqui. Ame a sua alma. Cuide das suas emoções. Todas as vezes que você revê, todas as vezes que você acessa, você vai lá naquelas memórias, 2, 3, 5, 10 anos atrás, eu era feliz e não sabia. Que saudade desse tempo. Você tá brincando com as suas emoções. E aí você tem um dia cansativo, um dia duro, um dia exaustivo e você não sabe por quê. Por causa disso. Tá vendo conteúdos de tristeza, tá vendo pornografia, tá vendo violência, notícias dos jornais desesperadoras. A violência, a criminalidade, o genocídio, o homicídio, infanticídio, e o jornal mostra estuprou, sei lá. Não pode ficar falando isso na live, né? Senão a live cai. Roubou, matou, separou, as redes sociais, fulano traiu, fulano isso, e isso tudo vai enchendo a sua cabeça. Mas a Bíblia diz, eu quero trazer à memória aquilo que pode me trazer esperança. E quando a minha mente, o meu coração, a minha vida está cheia de esperança, o que eu falo são palavras de esperança. E quando a minha mente, o meu coração, a minha alma está cheia de palavras de vida, o que eu falo são palavras de vida. E quando a minha mente, o meu coração, a minha vida, a minha alma está cheia de alegria, o que eu falo são palavras de alegria. São palavras de vigor, são palavras de vida, são palavras de amor. Mas se o meu coração está cheio de ódio, se o meu coração está cheio de rancor, se a minha vida está cheia de mágoa, se o que eu vejo são desastres, desgraças e catástrofes e más notícias, a minha boca vai falar disso. É muito comum você ir num ponto de ônibus, entrar num trem, no metrô, no ônibus, sei lá, no ambiente público, e as pessoas falarem: nossa, que frio ruim, que calor dos infernos. Aí a pessoa reclama do clima, e a pessoa reclama da política, e a pessoa reclama disso, e da violência, e não sei o quê. Se você entrar nessa vibe, a chance de você ter um dia ruim vai ser grande. Agora, se você curte esse dia, se você curte o sol, se você curte o frio, se você ama a vida, vai ser diferente o ambiente com você. Você vai se sentir melhor. Você vai se sentir grato. Você vai se sentir vivo. E vai trazer palavras também de vida, de esperança, de alegria, de bem-estar para as pessoas que estiverem ao seu redor. A sabedoria de hoje, de Salomão para nós, é uma atenção para esse músculo aqui, ó, sua língua. Ele te deu para você falar, você tem que falar mesmo, você não tem que se calar. Mas fale algo bom. Fale coisas que vão produzir uma esperança para alguém, alegria para alguém, paz para alguém, resposta de Deus para alguém. Use a sua boca, use a sua língua, use os seus sentidos perfeitos para ser bênção na vida das pessoas e por onde você passar. Como eu posso ajudar alguém hoje? Como eu posso usar a minha língua, os meus dons, os meus talentos, o meu dinheiro? Como eu posso usar aquilo que o Senhor tem colocado em mim para ser útil para alguém? Como? Faça essa pergunta para você e não termine esse dia que já passou da metade. Não termine esse dia que já passou da metade. Sem ser luz, sem ser sal na vida de alguém. Faça a sua vida valer a pena.
Faça a sua vida valer a pena. Faça uma excepcional terça-feira. Faça uma excepcional terça-feira. Seja luz, seja sal, não esconda a sua luz. Ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da cama. Não. A luz ela é colocada no telhado, no teto. Que no quarto tem 2 luzes iluminando e elas são colocadas no alto, para que ela possa iluminar o espaço totalmente, trazer clareza, trazer luz no ambiente onde ela está. Eu amo você. E até amanhã, se Deus quiser.